Capítulo 26 Gringotes. Os planos estavam traçados, os preparativos feitos. No quartinho mínimo, um único fio de cabelo negro, comprido e grosso, tirado do suéter que Hermione usara na mansão dos Malfoy, estava enrolado em um frasquinho sobre o console da lareira. E você estará usando a varinha dela, disse Harry, indicando com a cabeça a varinha de Nogueira. Portanto, acho que estará bem convincente. Hermione olhou assustada quando a apanhou, como se a varinha pudesse picar ou morder. Odeio essa coisa, disse em voz baixa. Realmente odeio. Parece que não se amolda bem, que não funciona direito comigo. É como um pedaço dela. Harry não pôde deixar de lembrar como Hermione desconsiderara a sua repulsa pela varinha de ameixeira brava, insistindo que ele estava imaginando coisas quando achou que não funcionava tão bem quanto a dele, dizendo-lhe que só precisava praticar. Preferiu, porém, não repetir para a amiga o próprio conselho. Achou que a véspera da tentativa de assalto ao Gringotes era o momento errado para antagonizá-la. Provavelmente ajudará quando você tiver assumido a personagem, disse Rony. Pense no que essa varinha já fez. Mas é disso que estou falando, retorquiu Hermione. Esta é a varinha que torturou os pais de Neville, e quem sabe quantas pessoas mais. Esta é a varinha que matou Sirius. Harry não pensara nisso. Olhou para a varinha e sentiu um brutal impulso de parti-la, cortá-la ao meio com a espada de Gryffindor, que estava apoiada na parede ao seu lado. Sinto falta da minha varinha, reclamou Hermione, infeliz. Gostaria que o Sr. Olivaras pudesse ter feito outra para mim também. O fabricante de varinhas mandara uma nova para Luna naquela manhã. Nesse momento, a garota estava no quintal, testando o seu potencial ao sol do entardecer. Dino, que perdera a varinha para os sequestradores, a observava tristonho. Harry olhou para a varinha de piuriteiro que pertencera a Draco Malfoy. Ficou surpreso, mas satisfeito, em descobrir que ela funcionava tão bem com ele quanto a de Hermione. Lembrando o que Olivaras lhe dissera sobre o mecanismo secreto das varinhas, Harry julgou entender qual era o problema de Hermione. A amiga não conquistara a lealdade da varinha de Nogueira tomando-a pessoalmente de Bellatrix. A porta do quarto se abriu e Grampo entrou. Harry levou instintivamente a mão ao punho da espada e puxou-a para perto de si, mas na hora arrependeu-se do gesto. Percebeu que o duende vira. Procurando suavizar o momento embaraçoso, disse: Estivemos verificando umas coisinhas de última hora, Grampo. Avisamos a Gui e Flor que estamos partindo amanhã e que não precisam se levantar para se despedir. Tinham sido inflexíveis neste ponto, porque Hermione precisaria se transformar em Bellatrix antes de sair, e quanto menos Gui e Flor soubessem ou suspeitassem do que iam fazer, melhor. Explicaram também que não retornariam. Como tinham perdido a velha barraca de Perkins na noite em que foram pegos pelos sequestradores, Gui lhes emprestara outra. Estava agora guardada na bolsinha de contas, e Harry ficou impressionado ao saber que Hermione a protegera dos sequestradores pelo simples expediente de enfiá-la dentro da meia. Embora fossem sentir falta de Gui, Flor, Luna e Dino, sem falar dos confortos da casa que tinham usufruído nas últimas semanas, Harry ansiava pela hora de escapar do confinamento do chalé das Conchas. Estava cansado de verificar se estariam sendo ouvidos, cansado de ficar trancado em um quarto minúsculo e escuro. E, principalmente, ansiava por se livrar de Grampo. Contudo, exatamente como e quando se separariam do duende sem entregar a espada de Gryffindor, ainda eram perguntas para as quais Harry não encontrara respostas. Tinha sido impossível decidir como iriam fazer isso, porque o duende raramente deixava Harry, Rony e Hermione a sós por mais de 5 minutos por vez. Ele podia dar aulas à minha mãe, rosnava Rony quando os longos dedos do duende apareciam nas bordas das portas. Com o aviso de Gui em mente, Harry não podia deixar de suspeitar que Grampo estivesse alerta para uma possível trapaça. Hermione desaprovava tão vigorosamente a traição planejada que Harry desistira de tentar lhe pedir ideias sobre a melhor maneira de executá-la. Rony
nas raras ocasiões em que tinham conseguido roubar alguns momentos à presença de Grampo, não propusera nada melhor do que simplesmente teremos que improvisar, colega. Harry dormiu mal aquela noite. Ainda deitado nas primeiras horas da manhã, pensou no seu estado de ânimo na véspera de se infiltrarem no Ministério da Magia e lembrou-se de sua determinação, quase uma excitação. Agora, experimentava choques de ansiedade e dúvidas persistentes. Não conseguia se livrar do medo de que tudo fosse correr mal. Não parava de dizer a si mesmo que o plano deles era bom, que Grampo sabia o que iam enfrentar, que estavam bem preparados para todos os obstáculos que pudessem encontrar. Ainda assim sentia-se inquieto. Uma ou duas vezes ouviu Rony se mexer e teve certeza de que o amigo também estava acordado, mas dividiam a sala de estar com Dino, por isso Harry não falou nada. Foi um alívio quando deu 6 horas e eles puderam sair dos sacos de dormir, se vestir na penumbra e sair furtivamente para o jardim, onde deveriam encontrar Hermione e Grampo. A manhã estava gélida, mas havia pouco vento agora em maio. Harry ergueu os olhos para as estrelas que ainda refugiam palidamente no céu escuro e escutou o mar avançando e recuando no rochedo. Ia sentir falta daquele som. Plantinhas verdes irrompiam agora pela terra vermelha na sepultura de Dobby. Dentro de 1 ano, o local estaria coberto de flores. A pedra branca gravada com o nome do elfo já adquirira uma aparência gasta. Ele percebia que não poderiam ter enterrado Dobby em um lugar mais bonito, mas entristecia-o pensar que o deixaria para trás. Contemplando a cova, ele tornou a se perguntar como o elfo teria sabido aonde ir para salvá-los. Distraidamente, passou os dedos na bolsinha ainda pendurada ao pescoço e sentiu, através do couro, o caco pontiagudo de espelho no qual tinha certeza de que vira o olho de Dumbledore. Então, o ruído de uma porta abrindo o fez virar a cabeça. Bellatrix Lestrange atravessava o jardim ao seu encontro, acompanhada por Grampo. Enquanto andava, ia guardando a bolsinha de contas no bolso interno de outro conjunto de velhas vestes que trouxera do largo Grimmauld. E embora Harry soubesse perfeitamente que era, de fato, Hermione, não conseguiu refrear um arrepio de repugnância. Ela estava mais alta do que ele. Seus longos cabelos negros ondulavam pelas costas. Seus olhos espelhavam desdém ao pousarem nele. Mas quando falou, Harry ouviu a voz da amiga através da voz grave de Bellatrix. O gosto dela foi nojento. Pior do que raiz de cuia. Ok, Rony, vem cá para eu poder dar. Certo, mas lembre, não gosto de barba comprida demais. Ah, pelo amor de Deus, a questão não é ficar bonito. Não é por isso, é que atrapalha. Mas gostei do meu nariz mais curto, tente deixá-lo como da última vez. Hermione suspirou e se pôs a trabalhar, murmurando baixinho, enquanto transformava vários traços na aparência de Rony. Precisava receber uma identidade completamente falsa, e eles estavam confiando que a aura maligna que Bellatrix desprendia o protegesse. Entre mentes, Harry e Grampo deveriam se ocultar sob a capa da invisibilidade. Pronto! Exclamou Hermione. Que acha, Harry? Ainda era possível distinguir Rony sob o disfarce, mas, pensou Harry, só porque o conhecia muito bem. Os cabelos do amigo estavam agora longos e ondulados. Ele tinha barba e bigodes castanhos e espessos, nenhuma sarda, um nariz curto e largo e sobrancelhas grossas. Bem, ele não faz o meu tipo, mas dará para o gasto, disse Harry. Vamos então? Os 3 olharam para o chalé das Conchas, escuro e silencioso sob a luz evanescente das estrelas. Então se viraram e seguiram para o ponto, pouco além do muro divisório, onde cessava o efeito do feitiço Fidelius e poderiam desaparatar. Transposto o portão, Grampo falou. É agora que devo subir, Harry Potter, não? Harry se curvou e o duende subiu em suas costas, cruzando as mãos na frente do seu pescoço. Ele não era pesado, mas Harry não gostou do contato com o duende e a força surpreendente com que se agarrava às suas costas. Hermione tirou a capa da invisibilidade da bolsinha de contas e atirou-a sobre os 2. Perfeito! Disse, abaixando-se para verificar os pés do amigo. Não se vê nada. Vamos!
Harry girou com um grampo nos ombros, concentrando-se com todas as forças no caldeirão furado, a estalagem por onde se entrava no beco diagonal. O duende apertou-o ainda mais quando penetraram a escuridão compressora, e segundos depois, os pés de Harry tocaram na calçada e ele abriu os olhos em Charing Cross. Os trouxas passavam apressados, com a expressão deprimida de quem acordou cedo demais, inconscientes da existência da pequena estalagem. O bar do caldeirão furado estava quase deserto. Tom, o estalajadeiro corcunda e desdentado, polia os copos atrás do balcão. Uns 2 bruxos que conversavam em voz baixa no canto oposto olharam para Hermione e recuaram para as sombras. Madame Lestrange? Murmurou Tom quando Hermione passou e inclinou a cabeça subservientemente. Bom dia! Disse Hermione no momento em que Harry passava por ela, ainda sob a capa, levando o grampo nas costas, e viu o ar surpreso de Tom. Gentil demais! Sussurrou Harry no ouvido da amiga ao saírem para o pequeno pátio interno. Você precisa tratar as pessoas como se fossem lixo. Ok. Hermione puxou a varinha de Bellatrix e bateu de leve em um tijolo na parede de aspecto comum à sua frente. Na mesma hora, os tijolos começaram a girar e se deslocar. Apareceu uma abertura no meio deles que foi se ampliando e, por fim, formou um arco para a estreita rua de pedras que era o beco diagonal. Estava silencioso. Ainda não era hora de abrirem as lojas e havia raros compradores por ali. A via torta e calçada de pedras estava muito diferente do lugar movimentado que fora quando Harry a visitara no primeiro ano de Hogwarts, anos atrás. Muito mais lojas fechadas com tábuas, embora vários novos estabelecimentos dedicados às artes das trevas tivessem sido abertos desde sua última visita. A própria imagem de Harry encarava-o nos pôsteres colados sobre muitas vitrines, sempre legendada com os dizeres indesejável número 1. Várias pessoas esfarrapadas se encolhiam nos batentes das portas. Ele as ouviu gemer para os poucos transeuntes, esmolando ouro, insistindo que eram realmente bruxos. Havia um homem com uma bandagem ensanguentada sobre o olho. Quando começaram a andar pela rua, os mendigos avistaram Hermione. Todos pareciam desaparecer à sua aproximação, puxando os capuzes sobre os rostos e fugindo o mais depressa que podiam. Ela acompanhou-os com o olhar, curiosa, até que o homem com o curativo ensanguentado se colocou cambaleante em seu caminho. Meus filhos! Berrou apontando para ela. Sua voz era entrecortada, aguda. Ele parecia louco. Onde estão meus filhos? Que foi que ele fez com os meus filhos? Você sabe! Você sabe! Eu realmente... Gaguejou Hermione. O homem se atirou sobre ela, procurando agarrar sua garganta. Então, com um estampido e um clarão vermelho, ele foi arremessado ao chão, inconsciente. Rony ficou parado ali, a varinha ainda no ar e uma expressão de choque visível, apesar da barba. Apareceram rostos às janelas de ambos os lados da rua, enquanto um grupinho de transeuntes de aparência próspera juntou as vestes com as mãos e saiu quase correndo, ansioso para deixar o local. A entrada dos garotos no beco diagonal não poderia ter sido mais conspícua. Por um momento, Harry ficou em dúvida se não seria melhor irem embora logo e tentar pensar em um plano diferente. Antes que pudessem andar ou se consultar, no entanto, ouviram um grito às suas costas. Ora, se não é Madame Lestrange. Harry girou nos calcanhares e Grampo apertou seu pescoço. Um bruxo alto e magro, com uma densa cabeleira grisalha e um nariz longo e curvo vinha ao seu encontro. É Travers, sibilou o duende ao ouvido de Harry, mas naquele momento o garoto não conseguiu lembrar quem era Travers. Hermione se impertigou ao máximo e disse com o maior desprezo que conseguiu reunir. E o que é que você quer? Travers parou de chofre, visivelmente ofendido. Ele é outro comensal da morte, murmurou Grampo, e Harry se encostou de lado em Hermione para repetir a informação ao seu ouvido. Só quis cumprimentá-la, disse Travers friamente. Mas se a minha presença não é bem-vinda,
Harry reconheceu a voz. Travers era um dos comensais da morte que fora chamado à casa de Xenofilho. Não, de modo algum, Travers. Hermione apressou-se a responder, tentando corrigir o seu erro. Como vai? Bem, confesso que estou surpreso de vê-la por aqui, Bellatrix. Sério? Por quê? Perguntou Hermione. Bem, Travers tossiu. ouvi dizer que os moradores da mansão dos Malfoy estavam confinados em casa depois da... fuga. Harry desejou que Hermione mantivesse o sangue frio. Se aquilo fosse verdade, Bellatrix não devia estar andando em público. O Lorde das Trevas perdoa aqueles que o serviram mais lealmente no passado. Disse Hermione em uma magnífica imitação do tom mais insolente de Bellatrix. Talvez o seu crédito com ele não seja tão bom quanto o meu, Travers. Embora o comensal se mostrasse ofendido, pareceu também menos desconfiado. Baixou então os olhos para o homem que Rony acabara de estuporar. Como foi que ele a ofendeu? Não faz diferença, não tornará a fazê-lo. Disse Hermione friamente. Alguns desses bruxos sem varinha podem ser importunos, Comentou Travers. Não faço objeção quando estão apenas mendigando, mas na semana passada, uma delas chegou a me pedir para defender o seu caso no ministério. Sou bruxa, senhor, sou bruxa, me deixe lhe provar. Disse com voz de falsete para imitá-la. Como se eu fosse lhe entregar a minha varinha. Mas de quem é a varinha? Perguntou Travers, curioso. Que você está usando no momento, Bellatrix? Ouvi dizer que a sua foi... A minha varinha está aqui. Respondeu Hermione friamente, erguendo a varinha de Bellatrix. Não sei que boatos andou ouvindo, Travers, mas parece estar lamentavelmente mal informado. O bruxo pareceu um pouco surpreso ao ouvir isso, e se virou então para Rony. Quem é o seu amigo? Não o estou reconhecendo. Este é Dragomir Despard. Apresentou-o Hermione. Tinham decidido que um falso estrangeiro seria o disfarce mais seguro para Rony. Ele não fala muito inglês, mas tem simpatia pelos objetivos do Lorde das Trevas. Veio da Transilvânia para conhecer o nosso novo regime. Verdade? Como está, Dragomir? Como você? Respondeu Rony, estendendo a mão. Travers esticou 2 dedos e apertou a mão de Rony como se tivesse medo de se sujar. Então, o que traz você e seu... simpático amigo tão cedo ao Beco Diagonal? Perguntou Travers. Preciso visitar o Gringotts. Infelizmente, eu também. O ouro, o vil metal. Não podemos viver sem ele, mas confesso que deploro a necessidade de conviver com os nossos amigos de dedos longos. Harry sentiu as mãos de Grampo apertarem por um momento o seu pescoço. Vamos então? Disse Travers, convidando Hermione a prosseguir. A garota não teve escolha senão seguir ao seu lado pela sinuosa rua de pedras, até o local em que o alvíssimo Gringotts se destacava sobre lojas vizinhas. Rony acompanhou-os meio de viés, e Harry e Grampo o seguiram. Um comensal da morte vigilante era a última coisa de que precisavam, e o pior era que Harry não via meios de se comunicar com Hermione e Rony, estando Travers ao lado da bruxa que supunha ser Bellatrix. Cedo demais, chegaram às escadas de mármore que levavam às grandes portas de bronze. Tal como Grampo os prevenira, os duendes de Libré que normalmente flanqueavam a entrada tinham sido substituídos por 2 bruxos, ambos segurando longas e finas varas de ouro. Os honestímetros! Suspirou Travers teatralmente. Tão rudimentares, mas tão eficientes. E começou a subir os degraus, acenando com a cabeça à esquerda e à direita para os bruxos, que ergueram as varas e as passaram de alto a baixo por seu corpo. Os honestímetros, Harry sabia, detectavam feitiços de ocultamento e objetos mágicos escondidos. Sabendo que tinha apenas segundos, Harry apontou a varinha de Draco para cada um dos guardas e 2 vezes murmurou: "Confundo", despercebido por Travers, que olhava através das portas de bronze para o saguão interno. Os guardas estremeceram brevemente quando os feitiços os atingiram.
Os cabelos longos e negros de Hermione ondularam às suas costas quando subiu as escadas. Um momento, madame, disse um dos guardas, erguendo o honestímetro. Mas você acabou de fazer isso! Exclamou Hermione na voz autoritária e arrogante de Bellatrix. Travers se virou, as sobrancelhas erguidas. O guarda ficou aturdido. Olhou para o seu fino honestímetro de ouro e em seguida para o colega, que falou com a voz ligeiramente pastosa. Você acabou de revistá-los, Mário. Hermione continuou a subir. Rony ao seu lado, Harry e Grampo trotando invisíveis em sua cola. O garoto olhou para trás ao cruzar o portal do banco. Os guardas coçavam a cabeça. 2 duendes estavam postados diante das portas internas, que eram feitas de prata, e exibiam o poema alertando para a terrível retribuição que aguarda os ladrões potenciais. Harry ergueu os olhos e de repente ocorreu-lhe uma lembrança muito nítida. Parado naquele exato lugar, no dia em que completara 11 anos, o aniversário mais fantástico de sua vida, e Hagrid lhe dizendo: Não te disse? Só um louco tentaria roubar o banco. Naquele dia, Gringotts lhe parecera um lugar assombroso, o repositório encantado de um tesouro em ouro que ele nunca soubera possuir, e nem por um instante poderia ter sonhado que voltaria ali para roubar. Segundos depois, porém, eles estavam no vasto saguão de mármore do banco. O longo balcão era ocupado por duendes sentados em banquinhos altos, que atendiam os primeiros clientes do dia. Hermione, Rony e Travers se dirigiram a um velho duende que examinava com um óculo uma grossa moeda de ouro. Hermione deixou Travers passar sua frente a pretexto de explicar algumas características do saguão a Rony. O duende jogou a moeda que tinha nas mãos para o lado e falou, sem se dirigir a ninguém em particular. Leprechaun! Em seguida, cumprimentou Travers, que lhe entregou uma chaveta de ouro. O duende examinou-a e restituiu-a. Hermione se adiantou. Madame Lestrange, disse o duende, evidentemente surpreso. Céus, que posso fazer hoje pela senhora? Quero entrar no meu cofre, respondeu Hermione. O velho duende pareceu se encolher ligeiramente. Harry olhou para os lados. Não só Travers estava por perto observando, mas vários outros duendes tinham levantado a cabeça do seu trabalho para olhar Hermione. A senhora tem identificação? Perguntou o duende. Identificação? Não, nunca me pediram identificação antes. Eles sabem. Sussurrou Grampo ao ouvido de Harry. Devem ter sido avisados de que poderia aparecer um impostor. A sua varinha será suficiente, madame, disse o duende. Ele esticou a mão trêmula, e em um aflitivo lampejo de percepção, Harry teve certeza de que os duendes do Gringotts sabiam que a varinha de Bellatrix tinha sido roubada. Age agora! Age agora! Sussurrou Grampo outra vez. A maldição Impérios! Harry ergueu a varinha de piuriteiro sob a capa, apontou-a para o velho duende e sussurrou pela primeira vez na vida. Império. Uma curiosa sensação percorreu seu braço. Uma sensação de quentura ardida que pareceu fluir do seu cérebro e descer pelos tendões e veias que o ligavam à varinha e à maldição que acabara de lançar. O duende apanhou a varinha de Bellatrix, examinou-a atentamente e então exclamou. Ah, a senhora mandou fazer uma nova varinha, Madame Lestrange. Quê? Disse Hermione. Não, essa é a minha... Uma nova varinha? Indagou Travers, aproximando-se outra vez do balcão. Os duendes a toda a volta continuavam a observar. Mas como poderia ter feito? Que fabricante de varinha usou? Harry agiu sem pensar. Apontou a varinha para Travers e murmurou mais uma vez. Império. Ah, sim, estou vendo, disse Travers, olhando para a varinha de Bellatrix. É muito bonita. Está funcionando bem? Sempre acho que as varinhas precisam ser amaciadas. Concorda? Hermione parecia absolutamente aturdida, mas para enorme alívio de Harry, ela aceitou sem comentário a bizarra virada nos acontecimentos. O velho duende atrás do balcão bateu palmas e um duende jovem se aproximou. Precisarei dos cêmbalos,
disse ao duende, que correu e voltou logo depois com uma bolsa de couro, que parecia cheia de metais soltos e que ele entregou ao seu superior. Ótimo, ótimo. Então, se quiser me acompanhar, Madame Lestrange. Convidou-a o velho duende, saltando do banquinho e desaparecendo de vista. Levarei a senhora ao seu cofre. Ele reapareceu na extremidade do balcão, saltitando feliz ao encontro da cliente, o conteúdo da bolsa de couro ainda tilintando. Travers agora estava parado, muito quieto, de boca aberta. Rony atraía as atenções para o estranho fenômeno, olhando confuso para o bruxo. Espere! Bogrode! Outro duende contornou correndo o balcão. Temos instruções? Disse ele, curvando-se para Hermione. Me perdoe, Madame Lestrange, mas recebemos ordens especiais com relação ao cofre de sua família. Ele cochichou pressuroso ao ouvido de Bogrode, mas o duende, sob o efeito da maldição, se livrou dele. Estou ciente das instruções. Madame Lestrange quer visitar o seu cofre. Família muito antiga, velhos clientes. Acompanhe-me, por favor. E ainda tilintando, ele se dirigiu apressado a uma das muitas portas de saída do saguão. Harry olhou para Travers, que continuava pregado no mesmo lugar, parecendo anormalmente aliado, e tomou uma decisão. Com um aceno da varinha, fez o bruxo acompanhá-los e se dirigir mansamente para a porta e o corredor de pedra rústica além, iluminado por archotes. Estamos enrascados. Eles suspeitam, disse Harry quando a porta bateu às costas deles e despiu a capa da invisibilidade. Grampo pulou dos seus ombros. Nem Bogrode, nem Travers manifestaram a menor surpresa ao súbito aparecimento de Harry Potter entre eles. Amaldiçoei-os com a impérios. Acrescentou em resposta às indagações confusas de Hermione e Rony sobre Travers e Bogrode, ambos agora parados com o olhar vazio. Acho que não fiz com força suficiente, não sei. E outra lembrança perpassou sua mente, da verdadeira Bellatrix Lestrange gritando quando ele tentou usar uma maldição imperdoável pela primeira vez. É preciso querer usá-las, Potter. Que faremos? Perguntou Rony. Damos o fora já enquanto podemos? Se pudermos, disse Hermione olhando para a porta que dava acesso ao saguão principal e além da qual ninguém sabia o que estava acontecendo. Chegamos até aqui. Proponho que continuemos, disse Harry. Ótimo, disse Grampo. Então precisamos de Bogrode para controlar o vagonete. Eu não tenho mais autoridade. Mas não haverá espaço para o bruxo. Harry apontou a varinha para Travers. Império! O bruxo se virou e saiu pelo trilho escuro a passos rápidos. Que é que você mandou ele fazer? Se esconder, disse Harry, apontando a varinha para Bogrode, que assoviou para chamar um vagonete que surgiu do escuro, sacolejando pelos trilhos em sua direção. Harry teve certeza de ouvir gritos no saguão principal quando embarcaram. Bogrode na frente com Grampo, Harry, Rony e Hermione espremidos atrás. Com um tranco, o vagonete deu partida e começou a acelerar. Passaram velozes por Travers, que se contorceu para dentro de uma fenda na parede. Depois, o veículo começou a serpear e fazer curvas por um verdadeiro labirinto, sempre descendo. Harry não conseguia ouvir nada com o barulho do carro sobre os trilhos. Seus cabelos voavam enquanto evitavam estalactites, se aprofundavam em alta velocidade na terra, mas ele não parava de olhar para trás. Poderiam ter deixado enormes pegadas ao passar. Quanto mais pensava no assunto, tanto mais idiota lhe parecia ter disfarçado Hermione de Bellatrix. Ter trazido a varinha da bruxa quando os comensais da morte sabiam que tinha sido roubada. Estavam mais fundo do que Harry jamais penetrara no Gringotts. Fizeram uma curva fechada em alta velocidade e viram, tarde demais, uma cascata jorrando com violência sobre os trilhos. Harry ouviu Grampo gritar. Não! Mas não houve tempo de frear. Eles a atravessaram disparados. A água encheu os olhos e a boca de Harry. Não conseguia ver nem respirar. Então, com uma guinada súbita e irresistível, o vagonete capotou e eles foram atirados para fora. Harry ouviu o veículo se despedaçar contra a parede do labirinto. Ouviu Hermione gritar alguma coisa e se sentiu planar de volta ao chão. Como se não tivesse peso,
e aterrissar sem dor no piso da passagem de pedra. Feitiço amortecedor, gaguejou Hermione quando Rony a pôs de pé. Mas, para seu horror, Harry viu que a amiga deixara de ser Bellatrix. Em vez disso, usava vestes largas e encharcadas, e era ela própria. Rony estava novamente ruivo e imberbe. Eles foram percebendo isso ao se entreolharem, apalpando os próprios rostos. A queda do ladrão, exclamou Grampo, se levantando e olhando para o dilúvio sobre os trilhos às suas costas, que Harry agora sabia que fora mais do que água. Lava todos os encantamentos, todos os disfarces mágicos. Já sabem que há impostores em Gringotts e acionaram as defesas contra nós. Harry viu Hermione verificando se ainda levava a bolsinha de contas e enfiou depressa a mão sob o blusão para certificar-se de que não havia perdido a capa da invisibilidade. Virou-se então e viu Bogrod sacudindo a cabeça aturdido. A queda do ladrão aparentemente desfizera a maldição Impérios. Precisamos dele, disse Grampo. Não poderemos entrar no cofre sem um duende do Gringotts. E precisamos dos Cémbalos. Império! Harry disse. Sua voz ecoou pela passagem de pedra e ele sentiu mais uma vez a sensação intoxicante de controle que emanava do cérebro para a varinha. Bogrod voltou a se submeter à sua vontade. Sua expressão de atordoamento se alterou para a de cortês indiferença, enquanto Rony corria a apanhar a bolsa de couro com as ferragens de metal. Harry! Acho que estou escutando gente vindo, disse Hermione, e apontando a varinha de Bellatrix para a cascata, gritou. Protego! Eles viram o feitiço escudo interromper o jorro de água encantada ao subir passagem acima. Bem pensado, disse Harry. Mostre-nos o caminho, Grampo. Como vamos sair daqui? Perguntou Rony enquanto corriam pela escuridão atrás de Grampo, Bogrod ofegando em seus calcanhares como um cachorro velho. Vamos nos preocupar com isso quando for a hora, respondeu Harry. Estava tentando escutar. Pensou ter ouvido alguma coisa metálica batendo e se mexendo ali perto. Grampo, ainda falta muito? Não muito, Harry Potter, não muito. E ao virarem um canto, depararam com a coisa para a qual Harry estivera preparado, mas que ainda assim fez todos estacarem de repente. Um dragão gigantesco achava-se acorrentado no chão à frente, barrando o acesso a 4 ou 5 dos cofres mais profundos do banco. As escamas do animal tinham se tornado pálidas e flocosas durante a longa prisão subterrânea. Seus olhos estavam rosa leitoso. As 2 patas traseiras tinham pesadas argolas, das quais saíam correntes ancoradas em enormes estacas, enterradas no solo rochoso. Suas grandes asas, espiculadas e fechadas junto ao corpo, teriam enchido a câmara se ele as abrisse, e quando virou a feia cabeça para eles, rugiu com um estrondo que fez a rocha tremer, escancarou a boca e cuspiu um jato de fogo, fazendo-os retroceder rapidamente. Ele é parcialmente cego, arquejou Grampo. E por isso é ainda mais feroz. Mas temos meios de controlá-lo. Ele sabe o que esperar quando trazemos os Cémbalos. Me dê a bolsa aqui. Rony passou a bolsa para Grampo, e o duende tirou de dentro pequenos instrumentos de metal, que, quando agitados, produziam um barulho como o de martelos e bigornas em miniatura. Grampo os distribuiu. Bogrod aceitou os dele obedientemente. Vocês sabem o que fazer, disse Grampo a Harry, Rony e Hermione. O dragão sabe que sentirá dor quando ouvir o barulho. Recuará e Bogrod deverá encostar a palma da mão na porta do cofre. O grupo tornou a avançar pelo canto, sacudindo os Cémbalos, e os ruídos ecoaram pelas paredes rochosas, brutalmente amplificados, dando a Harry a impressão de que os ossos de seu crânio vibravam com a zoeira. O dragão soltou outro rugido rouco e retrocedeu. Harry o viu tremer, e ao se aproximar, reparou nas cicatrizes deixadas por fundos cortes em sua cara. Imaginou que aprendera a temer espadas em brasa quando ouvisse o som dos Cémbalos. Faça-o pôr a mão na porta. Grampo insistiu com Harry, que apontou a varinha para Bogrod. O velho duende obedeceu, comprimiu a palma da mão contra a madeira e a porta do cofre se dissolveu, revelando uma espécie de caverna,
atulhada do chão ao teto de moedas e taças de ouro, armaduras de prata, peles de estranhas criaturas, algumas com longas espinhas dorsais, outras com asas caídas, poções em frascos cravejados de pedra e um crânio ainda usando uma coroa. Procurem, rápido! Disse Harry enquanto todos se precipitavam para dentro do cofre. Ele descrevera a taça de Hufflepuff para Rony e Hermione, mas se fosse outra, a Horcrux desconhecida que estivesse guardada no cofre, ele não sabia que aparência teria. Mal tivera tempo de olhar ao seu redor, quando ouviram um ruído abafado. A porta reaparecera, encerrando-os ali dentro, e eles foram mergulhados na mais absoluta escuridão. Não se preocupem, Bogrod poderá nos soltar. Disse Grampo ao mesmo tempo que Rony gritava, surpreso. Será que não podem acender as suas varinhas? E andem logo, temos muito pouco tempo. Lumos! Harry girou a varinha acesa pelo cofre. A luz incidiu sobre joias cintilantes. Ele viu a falsa espada de Gryffindor em uma prateleira alta, entre um emaranhado de correntes. Rony e Hermione tinham acendido as varinhas também, e agora examinavam as pilhas de objetos que o cercavam. Harry, poderia ser... Ai! Hermione gritou de dor, e Harry iluminou-a em tempo de ver uma taça cravejada de pedras escorregando de sua mão. Mas ao cair, o objeto rachou e se transformou em uma inundação de taças, e um segundo depois, com grande estrépito, o chão ficou coberto de taças idênticas rolando para todos os lados, a original indistinguível das demais. Ela me queimou! Choramingou Hermione, chupando os dedos vermelhos. Eles juntaram dois feitiços, o duplicador e o abrasador. Disse Grampo. Tudo que tocarmos queimará e se multiplicará, mas as cópias não têm valor. E se continuarem a mexer no tesouro, acabarão morrendo esmagados pelo peso do ouro em expansão. Ok, não toquem em nada, recomendou Harry desesperado. Mas no momento em que dizia isso, Rony acidentalmente empurrou uma das taças caídas com o pé, e mais 20 surgiram de repente. E enquanto Rony saltava no mesmo lugar, parte do seu sapato queimou ao contato com o metal em brasa. Fiquem parados, não se mexam! Pediu Hermione, segurando Rony. Olhem apenas, disse Harry. Lembrem-se, a taça é pequena e de ouro, tem uma gravação, 2 asas, ou então vejam se localizam o símbolo de Ravenclaw em algum lugar, a águia. Eles apontaram a luz da varinha para todos os cantos e reentrâncias, virando-se cautelosamente sem sair do lugar. Era impossível não roçarem nada. Harry fez rolar para o chão uma volumosa cascata de galeões falsos que se juntaram às taças, e agora quase não havia espaço para os pés deles, e o ouro reluzia, abrasador, transformando o cofre em um forno. A luz da varinha de Harry percorreu escudos e elmos feitos por duendes e guardados em prateleiras que iam até o teto. Sempre mais alto, ele erguia a varinha até que, de repente, incidiu sobre um objeto que fez o seu coração dar um salto e sua mão tremer. Está lá! Está lá em cima! Rony e Hermione apontaram suas varinhas para o lugar indicado, fazendo com que a pequena taça cintilasse sob um foco triplo. A taça que pertencera a Helga Hufflepuff e passara ao poder de Hepzibah Smith, de quem fora roubada por Tom Riddle. E como vamos chegar lá em cima sem tocar em nada, pô? Perguntou Rony. Ah, tio Taça! Ordenou Hermione, que evidentemente esquecera em seu desespero o que Grampo lhes dissera durante as sessões de planejamento. Não adianta, não adianta! Rosnou o duende. Então o que faremos? Perguntou Harry, olhando feio para ele. Se você quiser a espada, Grampo, terá de nos ajudar mais. Espere! Posso tocar nas peças com a espada? Hermione, me dê a espada aqui. Hermione apalpou as vestes por dentro, tirou a bolsinha de contas, remexeu nela por alguns segundos, então tirou a espada brilhante. Harry segurou-a pelo punho incrustado de rubis e encostou a ponta da lâmina em uma garrafa de prata próxima, que não se multiplicou. Se eu pudesse enfiar a ponta da espada em uma alça, mas como vou chegar lá em cima? A prateleira em que repousava a taça estava fora de alcance, até mesmo para Rony, que era o mais alto. O calor do tesouro encantado desprendia-se em ondas, e o suor escorria pelo rosto e as costas de Harry,
enquanto procurava encontrar um meio de chegar à taça. Ouviu então o dragão rugir do outro lado da porta do cofre e o som dos cêmbalos sempre mais alto. Aparentemente estavam realmente encurralados. Não havia saída exceto pela porta, e uma horda de duendes vinha se aproximando pelo outro lado. Harry olhou para Rony e Hermione e viu terror em seus rostos. Hermione! Chamou Harry quando o tilintar se tornou mais forte. Tenho que chegar lá em cima. Temos que nos livrar. Ela ergueu a varinha, apontou-a para o amigo e sussurrou. Leve corpos! Guindado para o alto pelo tornozelo, Harry bateu em uma armadura e as réplicas, como corpos incandescentes, encheram o espaço apertado. Com gritos de dor, Rony, Hermione e os dois duendes foram atirados contra outros objetos, que também começaram a se replicar. Meio soterrados por uma onda crescente de tesouros em brasa, eles se debateram e gritaram, enquanto Harry enfiava a espada na alça da taça de Hufflepuff e a enganchava na lâmina. Impérvios! Guinchou Hermione em uma tentativa de proteger a si, Rony e os duendes do metal em combustão. Então, o grito mais aterrorizante fez Harry olhar para baixo. Rony e Hermione estavam cercados por tesouros até a cintura, lutando para impedir Bogrode de escorregar para baixo da maré crescente, mas Grampo submergira, deixando visíveis apenas as pontas dos seus longos dedos. Harry agarrou os dedos do duende e puxou-os. Grampo, coberto de bolhas, reapareceu aos poucos, urrando. Libera corpos! Berrou Harry, e com um estrondo, ele e Grampo caíram sobre a superfície do tesouro em progressão, e a espada voou da mão de Harry. Segure-a! Gritou ele, resistindo à dor das queimaduras em sua pele, quando Grampo tornou a subir em seus ombros, decidido a evitar a massa abrasadora que se expandia. Cadê a espada? Tinha a taça enganchada nela! O tinido de metal do outro lado tornava-se ensurdecedor. Era tarde demais. Ali! Foi Grampo quem a viu, e ele quem se atirou para a espada, e naquele instante, Harry percebeu que o duende nunca esperara que eles cumprissem a palavra dada. Com uma das mãos segurando firme um punhado de cabelos de Harry para não cair no mar de ouro quente, Grampo agarrou o cabo da espada e ergueu-a no alto, fora do alcance de Harry. A pequena taça de ouro, espetada pela alça na lâmina da espada, foi arremessada no ar. Com o duende ainda montado nele, Harry mergulhou e apanhou-a, e embora sentisse queimar sua pele, não a soltou, mesmo quando incontáveis taças irromperam do seu punho caindo sobre o seu corpo. Nesse instante, o cofre se abriu, e ele se viu deslizando, sem controle, sobre uma avalanche desmesurada de ouro e prata incandescente que o carregava e a Rony e Hermione para a câmara externa. Sem tomar consciência da dor das queimaduras por todo o corpo, e ainda carregado pela onda de tesouros replicantes, Harry enfiou a taça no bolso e esticou a mão para recuperar a espada, mas Grampo desaparecera. Escorregando dos ombros de Harry quando pôde, correra a se abrigar entre os duendes que o cercavam, brandindo a espada e gritando: Ladrões! Ladrões! Socorro! Ladrões! E sumiu entre a multidão que avançava armada com adagas e que o aceitou sem discutir. Deslizando sobre o metal quente, Harry se levantou com dificuldade e entendeu que só havia uma saída. Estupefaça! Berrou, e Rony e Hermione se juntaram a ele. Jatos de luz vermelha voaram contra a multidão de duendes. Alguns tombaram, mas outros continuaram a avançar. E Harry viu vários guardas bruxos aparecerem correndo pelo canto da passagem. O dragão preso soltou um rugido, e um jorro de chamas voou sobre as cabeças dos duendes. Os bruxos fugiram, curvados, voltando pelo caminho que tinham vindo, e uma inspiração, ou loucura, acometeu Harry. Apontando a varinha para as grossas algemas que prendiam a fera no chão, berrou. Relaxo! As algemas se abriram estrepitosamente. Por aqui! Berrou Harry, e ainda lançando feitiços estuporantes, disparou em direção ao dragão cego. Harry! Harry, o que é que você está fazendo? Bradou Hermione. Subam, subam, andem logo! O dragão não percebera que estava livre. O pé de Harry encontrou a dobra de sua perna traseira e o garoto usou-a para subir em seu dorso.
As escamas do animal eram duras como aço. Ele nem pareceu sentir. Harry estendeu a mão. Hermione se guindou para o alto. Rony montou atrás dos dois, e no segundo seguinte, o dragão sentiu que estava livre. Com um rugido, empinou-se nas patas traseiras. Harry firmou os joelhos contra seu corpo, agarrou-se com força às escamas espiculadas, e as asas do dragão se abriram, derrubando como pinos de boliche os duendes aos berros, e o animal levantou o voo. Harry, Rony e Hermione, deitados em seu dorso, rasparam no teto quando o animal rumou para a abertura na passagem, perseguido pelos duendes, atirando adagas que resvalavam em seus flancos. Nunca sairemos daqui, é grande demais! Gritou Hermione, mas o dragão abriu a boca e arrotou chamas, explodindo o túnel cujos pisos e teto racharam e desmoronaram. Usando a força, o dragão abria caminho com as garras e o corpo. Harry mantinha os olhos bem fechados para protegê-los do calor e da poeira. Ensurdecido pela colisão das pedras e os rugidos do dragão, só lhe restava agarrar-se ao seu dorso, na expectativa de ser atirado longe a qualquer momento. Então ele ouviu Hermione berrar. Pifádia! Ela estava ajudando o dragão a alargar a passagem, cavando o teto enquanto o animal forcejava para subir em direção ao ar fresco e se distanciar dos duendes com seus guinchos e batidas de metal. Harry e Rony a imitaram, rompendo o teto a poder de feitiços. Eles passaram pelo lago subterrâneo, e a enorme fera que rastejava e rosnava pareceu sentir a liberdade e o espaço à sua frente, enquanto às costas, a passagem era entupida pelo movimento da cauda cristada. Grandes pedaços de rocha, gigantescas estalactites partidas. O ruído metálico produzido pelos duendes foi ficando mais abafado, e à frente, as chamas expelidas pelo dragão desimpediam o seu avanço. Então, com a força dos seus feitiços, somada à força bruta do dragão, eles finalmente abriram uma saída da passagem para o saguão de mármore. Duendes e bruxos gritaram e correram a se proteger, e o dragão encontrou espaço para abrir as asas. Virou a cabeça chifruda para o fresco ar exterior que sentia além e partiu. Com Harry, Rony e Hermione ainda agarrados ao seu dorso, ele abriu caminho pelas portas de metal, deixando-as dobradas e penduradas nas dobradiças, e se encaminhou vacilante para o beco diagonal, de onde se lançou em direção ao céu.